Galera, boa noite. Fala, Jefferson. Beleza, Gustavo? Tranquilo? E vamos Espera a guardar. galera chegar aí. Então, galera, boa noite aí, Thiago, Dudu, o Anderson aí. Não ganhou o sorteio, mas, pô, foi por pouco, hein? Concurseira Tatá. Pronto. Galera, hoje vamos fazer uma live aqui, cara. Passamos aí um bom tempo, né, Gustavo? Só mapeando aqui os principais pontos, porque eu gosto de fazer uma live para agregar conteúdo. Só para passar mais do mesmo aqui, isso aí tudo você já encontra fácil aí na internet. Né? Então, é o que fazer e o que não fazer no pós-edital. E a gente separou aqui reta final e a retíssima final, que seria ali as 2 semanas, uma semana ali antes da prova. Também vou falar um pouquinho da véspera da prova. Né? Então, 8 e 1, tá? Vamos começar logo, Gustavo. Vou introduzir aqui um pouco do conteúdo enquanto a galera entra. Beleza? Toca a ficha. Então, primeiro, galera, quem está assistindo aí, clica no aviãozinho, manda para um amigo concurseiro aí, para poder pegar esse bizu, porque o conteúdo é bom e você vai, pega um caderninho, anota aí que vamos passar umas dicas aqui muito boas. Quando sair seu edital, se você já não tiver em algum pós-edital desse que está suspenso, né, você já vai, sempre que sair, você já lê ali, já monta sua estratégia ali de pós-edital, beleza? E então, as perguntas a gente vai responder todas no fim, né? Até porque muita coisa a gente vai falar, então talvez você já pergunte e aí a gente vai falar e já vai responder sua própria pergunta durante a live, né? Então, quando terminar, se a gente não tiver falado o que você está querendo saber, aí você manda que a gente vai separar aqui pelo menos uns 10 minutos. Apesar de que bastante conteúdo que a gente tem para trazer. Mas não é verdade, tem muita coisa. Vamos correr aqui, tá? Então, tá, acho que já dá para começar um pouco. Vamos lá, 8-2. Vamos começar? Bora. Primeiro... Bom, a gente decidiu começar, né, Jefferson? Por que que não se deve fazer no pós-edital? Né? Até porque são erros muito comuns, assim, nosso histórico aqui de consultoria, a gente vê vocês cometendo muito esses erros. Então, a gente vai começar dizendo o que não se deve fazer, depois, no final, a gente vai ser mais específico dizendo o que você tem que fazer. Beleza? Vamos lá, Jefferson. Primeiro tema, eu vou deixar tu descrever, então. Aí o que não fazer, né? Trocar horas de sono por estudo, né? Você pode abrir mão de várias coisas. Você pode abrir mão de ter um pouco mais de lazer, né? De ter um pouco mais de... talvez no dia a dia ali economizar numa tarefa, mas de sono, você trocar horas de sono por horas de estudo não vai compensar, né? Então, troque horas de besteira que você fica vendo na internet, de outras coisas, mas hora de sono não, porque num acumulado de 3 meses, você vai chegar na prova super cansado. Exato. Eu também gosto de destacar, gente, que o sono é uma parte fundamental do processo de memorização. Se você começa a ficar com sono sem qualidade, você está sacrificando o seu próprio esforço. Você está estudando, está revendo a matéria várias vezes, justamente num processo super importante de fixação, em que a gente vai passar a informação para a memória de longo prazo e você não está fazendo, que é dormir bem. Então, nem pensar em trocar a hora de sono por estudo. Beleza? Aí. Número 2, Jefferson. Estudar demais e estafar. O cara nunca estudou assim, não está acostumado num ritmo mais intenso, né? Claro que no pós-edital é legal você tentar abrir mão de algumas coisas para estudar um pouco mais. Mas, pô, você não vai estar estudando aqui 3 horas por dia e vai passar a estudar 6 e seu corpo vai se acostumar ali de uma hora para outra. Né? Você vai ficar estressado, vai ficar cansado, com dor de cabeça. Sua visão talvez não esteja tão acostumada com esse período. Então, você vai aumentar muito. É prejudicial. Você tem que tentar forçar um pouco mais dentro das suas limitações. Exatamente. Exatamente. É muito comum, né? A gente quer muito passar no concurso. Né? A gente está, muitas vezes, brigando pela vaga dos nossos sonhos. Então, é muito comum essa vontade, né? Essa motivação nos levar a queimar a largada, digamos assim. Já vi, nesses 5 anos aí que eu estou na consultoria, já vi diversas vezes o aluno
estudar muito nas semanas anteriores, principalmente na semana anterior à prova, e aí chegar na prova completamente estafado, com raciocínio prejudicado, com atenção completamente prejudicado, sem conseguir dormir direito, porque a ansiedade também disparou, foi lá no alto, então não adiantou nada, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que estudar muito, sim, o máximo que você conseguir, mas sem estafar, né? Exatamente. E o outro ponto é parar a atividade física. Pô, você vem mantendo seu ritmo de estudos, conciliando com os exercícios, aí de uma hora ou outra você, pô, parei de fazer tudo. Então você vai mudar muito sua rotina, né? Então o que você pode fazer? Pô, já que você não quer parar, diminui, né? Diminui um pouco, faz 4 vezes por semana, pô, faz 3, faz 2, ou então diminui a quantidade de tempo. Faz 1 hora, faz 40 minutos, 30, né? Então, não vai sentir tanta diferença, porque você está fazendo o exercício, mas pelo menos você vai estar tendo até tem gente que usa até para desestressar, né? O exercício, ele, pô, faz o exercício, muda um pouco assim os ares e ajuda bastante. Exatamente. Tem até um vídeo meu aqui no meu Instagram, em que eu falo da importância da atividade física no estudo para concurso de alto nível. Gente, muita gente acha que atividade física é perfumaria, que é futilidade. Não. Ele faz parte do seu estudo de alto rendimento. E-mail clássico que eu recebo: a pessoa não fazia atividade física, estava com rendimento X, começa a fazer atividade física, me manda um e-mail: pô, Gustavo, segunda semana que eu estou fazendo atividade física, estou rendendo muito mais nos estudos, impressionante. Claro, a atividade física melhora a atenção, melhora a concentração, já tem vários estudos que falam que também aumenta a velocidade de raciocínio, ajuda na memória, enfim, tem que fazer atividade física sim. Certeza. Um outro erro, né, número 4, mudar o ambiente de estudo. Eu tive um caso desse, um aluno que sempre estudou em casa, e aí num pós-edital, ainda bem que não era um pós-edital que ele queria tanto assim, ele alugou uma sala de estudo para começar a estudar nessa sala. E o rendimento dele caiu. Ele fez uma preparação inteira em casa e decidiu mudar o ambiente dele na hora mais importante da competição. Gente, um time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. Concorda, Jefferson? Não, aí era justamente essa frase que eu ia falar, né? Qualquer coisa que você for mudar muito, assim, no seu hábito, na sua rotina, na sua alimentação, o que quer que seja, vai te atrapalhar. Você não pode ir para concurso ou para qualquer coisa, né? Você acorda 10 horas da manhã e do nada vai acordar 6, assim, não é uma coisa do dia para a noite, né? Então, qualquer mudança brusca vai ser muito prejudicial aí para sua preparação, e esse é um período de muita ansiedade, né? O pós-edital. Exatamente. Mais um erro que vocês cometem com alguma frequência. Agora, esse aqui talvez seja o campeão da lista, na minha opinião. Jefferson, começar um resumo do zero no pós-edital, um resumo na mão. O que tu tem a dizer? Cara, sempre no pós-edital aparecem algumas disciplinas novas, né? Geralmente na área fiscal tem a legislação tributária, né? Na parte de controle tem um controle externo, uma parte de auditoria governamental. Então, tem aluno que tem aquela mania de sempre achar que só escrevendo que ele vai aprender ou vai fixar, né? Uhum. Já estudos já provaram que isso não existe, né? Isso é só coisa que você acredita, mas não é de fato comprovado, né? Então, se você faz um resumo à mão naquele pós-edital desnecessariamente, pô, seu concorrente está fazendo aqui, marcando a lei seca, está copiando e colando no Word, está fazendo só um esquema aqui dos pontos principais, você vai querer mapear a matéria toda à mão, cara, vai ser um tempo, custo-benefício muito baixo você fazer isso. Entendeu? Exatamente. Pô, mas o que eu faço? Eu não tenho um resumo nenhum. Não tenho resumo nenhum dessa matéria. Nunca parei para montar um resumo. O que eu vou fazer? Monta um resumo no Word, copia e cola do material no teu resumo, mapa mental, só grifar o material mesmo. Enfim, só a marcação. Só a marcação. Se for de lei seca, usa a lei seca mesmo, que é o que a banca cobra. Né? Faz Exatamente. uma anotaçãozinha, um esquemazinho ali para um decoreba, para umas competências de alguém, para umas alíquotas de certas coisas. Então, somente isso já vai direcionar ali seu resumo. Né? Você não precisa resumir a matéria toda, você só precisa resumir os pontos que você não tem tanta afinidade. Exatamente. Por exemplo, quero fazer uma tabela com as fórmulas mais cobradas, com algum ponto que é muito cobrado. Tudo bem, isso aí vale, é muito válido. Agora, você começar um resumo completão do zero, você vai morrer no meio do caminho. Vai chegar na hora da prova, tu está na metade do resumo, gastou tempo montando material. Desnecessário demais.
Exatamente. Vamos lá. Ponto 6. Apostar em materiais que não conhece a didática do professor. O cara estudou já todas as disciplinas, aí sai um pós-edital e ele vai querer, pô, essa matéria eu quero ir por esse, quero ir por aquele. Então, pô, o time que tá ganhando não se mexe. Se você não conhece o professor, pô, pergunta a alguém que já estudou, tem vários provados aí que já podem te ajudar, pô, manda um direct, manda uma coisa ou outra. Vê aí, tem um pessoal aprovado que divulga, né, faz um depoimento e diz que, por qual material que estudou. Pô, vê ali pelo menos aqueles que são mais indicados, aí você olha a aula 00, né? Tem a aula demonstrativa que é gratuita. Exatamente. Olhar aqui essa aula, ver o que é que eu acho. E aí vale a pena você garimpar, perder um pouquinho mais de tempo, é uma perda que vai gerar ganho. Né? Então, pô, essa aula aqui tá boa, não gostei desse professor, e aí você segue por um único material ali que você se identificou mais. Agora você vai querer inventar a roda, ou vou pegar um professor que só eu tô estudando por ele e tal, pô, isso aí não existe. Exatamente. Na verdade, quando a gente está falando isso, de utilizar um material de um professor que você não conhece a didática, a gente não está falando que aquele professor que você escolheu ele pode ser ruim, né? Não, não é isso. É porque cada pessoa se adapta a uma didática, a um material. Eu, por exemplo, eu já tive 3 alunos que não gostaram do Silvio Santos. Eu não consigo entender isso. Acontece. Né? O Mas cara não não gosta da gostaram. voz, o cara não gosta do sotaque, então tem várias coisas que acontecem. E aí... Exatamente. Então, assim, será que é uma boa você só descobrir isso no pós-edital? Se você já está utilizando um professor antes, no pré-edital, use o material dele no pós-edital, que é mais seguro, que é a hora da verdade. Beleza. E aí, outro ponto aqui que atrapalha muito, né? Dedicar muito tempo para matérias que não possuem muito peso. Né? Eu já tive aluno aqui que ele estava estudando, e aí quando chegou, faltando ali um mês para a prova, ele disse, pô, sua meta atrasou, o que foi? Não, que eu fui estudar um ponto aqui, era um ponto bem específico de raciocínio lógico, que a banca mal cobrava. Eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso, aí fui explicar. Né? Mas aí que entra também a interação com o seu aluno. Né? Mas quem não faz consultoria ou coach, qualquer que seja, né? Não pode estar perdendo tempo com disciplinas e assuntos que pô, mal caem nas bancas, né? Tem que conhecer a banca também. Tá? Então, atrapalha muito. Exatamente. Quando a gente fala essa análise de custo-benefício, tem uma coisa interessante para vocês perceberem que é o seguinte: muitas vezes não é nem que o assunto ele cai pouco ou que é pouco provável de ser cobrado na prova, mas tem assunto que é praticamente impossível você aprender em 2 meses. Ah, eu nunca vi estatística inferencial. Eu vou aprender essa jossa aqui 1 mês antes da prova. Você não vai. Ou você vai aprender meia boca, vai correr um sério risco de chegar na prova mais ou menos na inferencial e vai errar a única ou as 2 questões da matéria que vão cair. Porque é difícil pra caramba de estatística inferencial, vamos concordar. E aí você gastou um tempão estudando aquele tópico para nada. Com certeza. Vamos lá. Estudar sem avaliar a viabilidade de aprender a matéria a tempo e sem calcular o custo-benefício. Né? Entra bem nessa ponto da estatística aí, né? É um assunto, se você não aprendeu lá no pré-edital, cara, já era. Agora não vai. Economia também tem alguns assuntos que são assim. Empresarial tem vários assuntos que são assim. Civil, penal. Então, aí é que a gente vê também a importância do pré-edital. Né? Se você deixar muitos pontos soltos assim, talvez você tenha que avaliar melhor a viabilidade de fazer ou não determinada prova. Você pode estar dando um passo maior que a perna, que vai atrapalhar a consolidação do seu conteúdo de uma maneira mais qualitativa. Não está. Exatamente. Se você for aluno da consultoria, tu conversa com o teu consultor isso, tá? Mas é possível, é viável, até dependendo da prova e do edital, você passar sem saber muito bem uma matéria, você compensa em outra, tá? Ainda mais se for uma matéria de peso pequeno. Eu já tive vários alunos que passaram negligenciando completamente uma matéria. E a gente vai falar já já sobre esse ponto aí. Exatamente. Esse ponto aqui eu quero que você fale, Jefferson. Você mudou a forma que eu tinha escrito aqui no Word. Eu tinha colocado discutir a relação. Você colocou discutir com alguém. É porque assim, tem seguidor que ele não tem, é solteiro, não tem namorado, não tem nenhum casado nem nada, né? Então eu botei assim para atingir mais pessoas, né? Mas, pô, não discuta a relação com sua mãe, com seu filho, com ninguém, cara. Se tão brigando com você diz, beleza, não, tá certo, tranquilo. Perca a discussão.
tá? Perca a discussão. É melhor você não ter, sair da conversa, né? Da discussão. Tá ok, beleza. E depois da prova, você diz, aquilo lá eu não tô lembrado. Não foi a primeira vez, não. Mas antes da prova, deixa pra lá. Se deu problema, se brigou com a mulher, se o filho não sei o quê. Cara, abstrai isso aí, tá? Não, você vai estudar estressado, com raiva, pensando na discussão. E quanto mais você discute, você diz, eu poderia ter falado aquilo, que ninguém quer perder uma discussão, né? O cara sempre quer sair por cima. Então não faz nada, perca essa, que vai valer super a pena. A verdade é que, tudo bem, às vezes você não consegue escapar da discussão de jeito nenhum. Mas geralmente a gente tem a escolha de postergar ou de relevar. E no pós-edital é o momento de relevar. A sua prioridade número 1, número 2, número 3, número 4 é a prova. Não, entendeu? E o pior é quando o cara vai discutir política ainda no WhatsApp com ele mal direito. Aí é complicado. Vai discutir futebol, vai discutir religião, vai discutir, cara, qualquer coisa. Então, meu Deus do céu. Discussões em qualquer tipo de situação. Já estamos finalizando já a parte, faltam só 2, né? Para finalizar do que não deve fazer. E essa que eu coloquei é mais um lembrete, na verdade, porque a gente jura para vocês o que acontece, gente. Mas num pós-edital, você não pode esquecer de fazer a inscrição no concurso, gente. É fundamental, sabia? E aconteceu com uma aluna minha no TCM agora de São Paulo. Né? A sorte é que talvez o concurso volte a abrir a inscrição, mas você se dedica tanto, né? Sai o edital, veja o período de inscrição, já tudo certinho, bota um lembrete, quando é que começa e tal, marque ali. Tem gente que imprime o boleto, aí esquece de pagar, não sabe se pagou. Cara, isso aí é o básico do básico. Você tem que ter pelo menos essa responsabilidade. Né? E já aconteceu, não comigo, mas com outras pessoas aqui da consultoria, né, Gustavo? Que o cara não fez a inscrição e colocou a culpa no consultor. Porque o consultor avisou a ele. A única coisa que ele tem que lembrar é de fazer a inscrição dele e ele não lembrou. Então, tem que ter atenção aí. Separa os prazos. Lá no edital tem tudo certinho. A data da prova, a data da inscrição, quando encerra, tudo bem direitinho. Eu vou aproveitar para chorar as pitangas aqui, cara. Tinha um aluno meu, cara fera, o cara tava voando pro ISS Porto Alegre e ele esqueceu de fazer a inscrição. Perdeu a inscrição. O que você vai falar para essa pessoa? É difícil consolar uma pessoa dessa, né? Porque, enfim, não é besteira, gente. Não, acontece. Então, e essa aqui eu acho que tu pode falar com mais propriedade, que acho que tu viajou para fazer mais prova que eu, Jefferson. Cara, viajei porque eu tive várias reprovações aqui. Não economize, cara, com hospedagem. Né? Às vezes você quer pegar um hostel que divide com não sei quem, ou então você faz uma pousada que é muito simples, não tem ar-condicionado, ou então fica muito próximo, assim, muitos quartos, né? Acaba que tem muito barulho, não tem aquela acústica tão boa, né? Ou então fica próximo de uma casa de shows, e aí tem uma festa. Quando eu fui fazer a prova de Santa Catarina, eu estava tendo Florianópolis, né? Que é uma micareta lá. Tá doido? Florianópolis, pensa aí. Será que tá muita gente? Então, cara, eu reservei um Airbnb num bairro bem afastado assim. Era uma paz de uma passarinho cantando. E, pô, aqui chega... Me deu uma tranquilidade tão grande. Quando eu fui fazer já no Cefaz Goiás, que eu me ferrei, era um quartinho assim, muito apertado. O chuveiro não funcionava direito. Cara, tudo isso para economizar R$50 às vezes, entendeu? Então, você gasta passagem, gasta com inscrição, com material, e o tempo que você vai fazer, e se não sair outro edital nem tão cedo. Então, aí você economiza R$50, R$70, por causa de... Aí tem um sono ruim, aí quer revisar, não consegue, porque fulano tá fazendo barulho, dormir no calor, era pro lado do sol, cara, tem que ver várias coisas. Várias coisas. E vou dar um bizu, que é gratuito, você anota aí pra você lembrar quando você for fazer o check-in. Pega andar alto. Porque chega menos barulho. E geralmente não é mais caro. Eu digo isso por experiência própria, porque no ISS São Paulo, em 2014, a faculdade onde eu ia fazer a prova era na Liberdade, eu fiquei num hotel na Liberdade, e eu fiquei num andar baixo. E aí, ele por volta de meia-noite, começou um baile na frente do hotel. Eu lembro claramente que estava na moda aquela música do beijinho no ombro lá. Cara, tocou a música em loop a noite inteira, e daí eu fui reclamar lá na recepção, pedir ajuda. Eles me passaram para um andar mais alto e eu nem ouvia do quarto que eu fui transferido lá para cima, nem ouvia a música do baile. Então, é um bizu legal aí.
Dá uma olhada no Airbnb, que geralmente tem mais casa, né? Aí você consegue, não fica vários concurseiros ali no seu hotel, aquela coisa, fica uma coisa mais reservada. Se tiver como, cara, vale a pena. Gente, mandem pergunta aí, tá? Vão perguntando que no final da live a gente vai parar só para responder o que vocês mandaram, tá? A gente já anotou até algumas que vocês mandaram durante a semana pra gente no nosso Instagram, mas vamos participar, qualquer coisa, manda aí que a gente responde com a maior satisfação, beleza? Beleza. E agora vai começar a parte, agora é avançada, né? O que fazer no pós-edital? A gente já falou muito sobre dicas sobre externo ao estudo em si, né? Hospedagem, alimentação, sono, né? Agora vamos falar mais sobre a parte técnica, sobre como montar seu planejamento, resumo, o que revisar e tal. Então agora vai ser, pega a caneta aí que o bizu vai ser grande. Então vamos lá. O tópico 1, a gente separou aqui, Jefferson. Eu separei esse aqui porque é bem ligado àquele outro da hospedagem, mas quando você sai o seu edital, eu gosto logo de resolver as coisas que tem para depois eu não ter que ficar me preocupando. Então, eu já vejo minha passagem, já vejo a minha hospedagem. Então, reserva a hospedagem logo e num local que você consiga cancelar depois, né? É cancelamento gratuito até tal dia. No edital vai dizer a data da prova, o local da prova vai ser divulgado, tal horário, tal dia. Então, você depois, se for um local muito longe de onde você está, você tem a opção de cancelar e alugar outro, né? Mas você já deixa lá tudo certo, não tem perigo de tem gente que chega na outra semana, não sabe onde é que vai ficar, e aí vai dividir o hotel com não sei quem, sabe nem quem é, e aí é complicado, né? Então já deixa reserva, hotel, né? Já deixa tudo certo ali, para depois você montar seu planejamento, e aí vai fazer o edital tranquilo, né? Exatamente. E a gente falando agora, você parece até coisa boba, ter reservar antes, não é, talvez não seja tão importante. Gente, na época, no dia da prova, no dia antes da prova, na semana da prova, você vai estar muito ansioso, você vai estar irritado, qualquer coisa vai ser muito maior do que é. Então, quanto mais organizado a gente estiver e menos problema a gente possa ter, melhor, porque vai ser um momento crítico, tá? Então, são pequenas coisas que, vão dar uma paz de espírito pra gente que a gente vai precisar. Confia em mim. Essa questão aí dos voos, né? Dependendo de onde você mora, como eu morava no interior, às vezes tinha pouca opção de voo, né? Então já pegava o melhor horário, que tinha, às vezes, menos escala. Tem voo que chegava com 6 horas, tinha voo que chegava com 10 horas. Então, 4 horas a mais ali, 1 dia, 2 dias antes da prova, vão te estafar, vão te cansar mais, né? Então já facilita muito isso. Vale a pena ir de carro, se vale a pena ir de transporte de ônibus, ou vale a pena ir de avião, dependendo de onde o cara mora, né? Então, verifica isso aí, tá? Isso faz diferença, porque eu já fiz uma prova cansado e não tem coisa pior. Você estudou, você está preparado, mas você não consegue acertar porque você não está concentrado, você está cansado. E aí é 1 ano, 1 ano e meio de preparação que você deixa para lá. E aí vai ter que esperar outra prova. Exatamente. Posso falar do tópico 3? Vai lá. Gente, o tópico 3 a gente separou para falar da alimentação no pós-edital, tá? O que eu costumo indicar para meus alunos é o seguinte: mantenha a alimentação que você teve, que você costuma ter no pré-edital normalmente, tá? Uma dica mais específica que eu costumo dar é na semana da prova você evitar lácteo, tá? Porque além da maioria da população ter intolerância, a lactose já tem um efeito meio laxante, você vai estar com o estômago meio esquisito na semana por causa da ansiedade, então convém evitar, tá? Então, vai muito ao encontro que a gente falou antes. Não mudar nada muito drasticamente do que você fazia antes, tá? Porque é um momento decisivo que a gente não pode errar. É como se você fosse um atleta, né? Você não vai... aquela semana ali pode colocar tudo a perder. Então, evita bebida alcoólica também. Isso. Né? Não é acostumado a tomar muito café. Aí você quer tomar para poder estudar mais. Evita também. Nada que você for fazer uma mudança que vai alterar muito ali, evite comidas pesadas também, né? Exatamente. Você vai querer ficar doente aí antes da prova. Inclusive, um caso clássico, né? Você faz a prova de manhã, daí você sai da prova, almoça e volta à tarde. Além de não comer nada muito pesado no almoço, senão tu vai ficar morgado fazendo a prova à tarde, não vai tomar picolé, né, gente, na hora do almoço. Por favor. Então, principalmente no dia da prova, evitar lácteo no intervalo das 2 provas e não comer nada pesado.
para poder voltar para a prova da tarde, se tiver numa boa. Falamos da atividade, botamos aqui atividade física também. Né, Jefferson? Acho que a gente meio que exauriu no não fazer, a gente acabou falando que a importância de fazer atividade física, né? Isso, eu acho que é importante nessa reta final, às vezes o cara talvez diminua um pouco mais, se você está estressado, falta de estudar mais coisa ali e tal. Então, ou na quantidade ou na diária mesmo, né? Uma semana antes, você vai diminuindo tal, até porque, dependendo da atividade que você fizer, né, você faz corrida, às vezes se lesiona, não vai que aconteça alguma coisa, tem que evitar. Exatamente. Gente, a atividade física são 2 pontos fundamentais. Primeiro, ela vai te ajudar a controlar a ansiedade. Você tem toda a produção de endorfina quando você faz atividade aeróbica e você tem uma atuação da atividade física ao teu favor na hora de estudar, em nível de neurotransmissor, enfim, é muito grande o benefício da atividade física. Então, não só para melhorar a qualidade do seu estudo, como para controlar a sua ansiedade, que vai acabar ajudando no sono, que vai ajudar na memorização. Então, uma reação em cadeia que a atividade física proporciona. Não pare a atividade física no pós-edital, beleza? Em casa mesmo dá para fazer algumas coisas e tal, então não precisa inventar a roda. Exatamente. Então vamos lá. Separei aqui uns tópicos aqui sobre o que é que você deve fazer assim quando sai o edital em termos de técnicas de estudo, de elaboração de planejamento. Né? Eu dei uma explanada um pouco maior aqui nesse ponto, porque eu acho que é a principal dificuldade aí de vocês. Né? Mas Sim. antes disso, eu gostaria de saber o que é que vocês estão achando da live, se tá boa, se não tá, se tá rápido, se tá ouvindo bem, qualquer coisa que vocês estiverem achando aí, né, pra gente ir, a partir de agora, se a gente está passando muito rápido, se está detalhando muito, se não está, e aí depois a gente vai responder as perguntas, beleza? Exato. Então, vamos lá. Planejamento, reta final. Né? Galera, saiu o edital, separe as disciplinas, né, que vão cair na sua prova. Né? Então, verifique aí a porcentagem de cada disciplina. Quando saiu Santa Catarina, eu peguei o edital, né? Aí, nessa prova, tinha já dizendo quantas questões tinha de cada disciplina, né? De cada conjunto, né? Que tinha civil, penal e empresarial, era um conjunto só. E eram 15 questões para esse conjunto. Então, peguei aqui, separei 5, 5, 5. Né? Então, fui separando esse conjunto e vi no final, tem um total de 500 pontos, estatística representava 5 pontos, 1% da prova. Né? Aí eu vou morrer de estudar estatística inferencial, não vou, né? Representa 1% da prova a disciplina, enquanto contabilidade representava 23%, legislação tributária 28%. Duas disciplinas representavam 51% da prova. Entendeu? Então, só para isso, um edital, acho que, esmiuçando um pouco assim, acho que dava umas 18 a 20 disciplinas. Né? Então, tem duas que representam 51%. Será se a minha carga horária tem que ser um pouco melhor nelas? Então, acho que a gente vai falar isso aqui. Né? Exatamente. Gente, não adianta. O fator crítico no pós-edital é o tempo. Vai faltar tempo. Se você não selecionar, não escolher o que você vai estudar e no que você vai focar, a falta de tempo vai escolher para você. Por exemplo, um erro clássico que o aluno comete. Ele vai ficando muito preso nas metas do pós-edital, não consegue chegar nas metas finais. O que acontece? Ele inconscientemente escolheu negligenciar as matérias das últimas metas, perto da prova. Então, assim, tem que usar o tempo com muita sabedoria, beleza? Quando a banca não definir quantas questões tem para cada disciplina, você pode usar o histórico da banca, né? Por exemplo, acho que Cefaz Alagoas não tinha definido, mas tinha Cefaz DF que estava definido. Então, o edital tinha várias disciplinas que eram iguais. Né? Então, você já dá para ter uma noção do histórico da banca. Ela costuma cobrar mais questões de português do que de civil, e mais de legislação tributária do que de direito tributário. Então, você estima mais ou menos ali o que é que você acha que vai ser cobrado pela banca. Né? Claro que você não vai acertar 100%, mas você vai ter um parâmetro. Você precisa ter algum parâmetro para montar seu planejamento. Certo? Exato. E aí você diz, essa disciplina representa tantos por cento, essa outra, e aí você sabe um conjunto de disciplinas, quanto por cento cada uma vai representar. Você tem que fazer isso. Saiu o edital,
primeira coisa que você tem que fazer. Você falou uma coisa muito importante aí, Jefferson. Não adianta quanto tempo você estuda, não adianta quão inteligente você é, você não vai saber 100% da prova. Você não vai gabaritar a prova, tá? Então, assim, não se cobre também de tentar estudar o edital inteiro, fechar o edital todo, saber todos os detalhes que você não vai saber, tá? Por isso a importância de você escolher o que você vai focar. Pelo aquilo que eu falei também. Vai faltar tempo. Se você não escolher no que você vai focar, a falta de tempo vai escolher para você. Isso aí. Então, eu vou definir aqui 5 pontos que você tem que levar em consideração, né? Para quê? Você tem que planejar de forma que a sua carga horária ela seja balanceada de acordo com esses 5 pontos, tá? Nenhum só individual, mas sim todos em conjunto, certo? São alguns limitadores que você vai ter na hora de fechar seu planejamento, tá? Então, vamos lá. A porcentagem que cada disciplina representa na sua prova, certo? O tamanho do conteúdo de cada disciplina. O conteúdo que falta você estudar de cada disciplina. O seu desempenho atual em cada uma dessas matérias e também analisando se você gosta dela, se você manda bem, se você tem dificuldade, certo? E também o nível que seus concorrentes possuem nessas disciplinas, certo? A gente vai detalhar cada uma delas aqui, mas eu falei agora, depois vamos falar de novo, então vai anotando aí, tá? Primeiro ponto. Boa. A porcentagem que cada disciplina representa na sua prova. Eu acabei de falar aqui o que, é que você tem que fazer quando sai o edital. Separa e coloca lá para saber mais ou menos o que é que você tem que dedicar mais tempo, né? Ponto 2. Pode falar. O tamanho do conteúdo de cada disciplina. Tem disciplina que representa poucos pontos e o conteúdo é enorme, né? Então isso você tem que levar em consideração. E a outra que representa a legislação tributária, eu falei que representava 28%, mas era um conteúdo gigante. Então, além dele representar muito, o conteúdo era enorme. Então, aí é que eu tenho que dar uma carga horária a mais para essa disciplina, certo? Exato. O próximo ponto é o seguinte, o seu desempenho atual em cada matéria e suas facilidades e dificuldades. O que acontece, gente? Não adianta você pensar só também no peso da matéria, porque às vezes é uma matéria que vai cair bastante na prova, o peso dela é importante, só que a gente não tem tempo suficiente, de acordo com a nossa dificuldade naquela disciplina, de aprender. Então é melhor a gente utilizar o nosso tempo para estudar uma coisa que a gente vai aprender, vai acertar com certeza, ou seja, vai transformar o nosso esforço em ponto, tá? Em resultado, do que tentar aprender uma coisa que a gente não tem facilidade e jogar nosso tempo fora. Exato. Tanto, assim, quando você já sabe de determinados conteúdos, né? Por exemplo, Gustavo, acho que se você for fazer um concurso hoje de Cefaz, né? Você por ser auditor já estadual, legislação tributária, acredito que você já tem bastante facilidade. Sim. Então, se você for fazer aí como vários auditores fizeram aí a prova de Santa Catarina, não, o cara já manja de legislação tributária. Ele não, por mais que ele represente 28% dos pontos da prova, você não vai precisar dedicar aí 28% do seu tempo. Porque se o cara já tem muita facilidade, já sabe a legislação do seu estado, lá que você trabalha, então você vai ver o quê? Só as diferenças, né? Muito conceito que um cara que não é auditor ainda, ele não vai entender. O cara já sabe o que é, ele já vê na prática aquilo ali, que facilita muito a associação do conteúdo. Então, se você manda muito bem nessa disciplina, como, por exemplo, contabilidade, ela representava 23%. E eu já estava muito bem. Aí foi onde eu pude economizar tempo nela, né? E aumentar na legislação estadual, né? Na parte específica, que era muito grande e tal. Então, tem que fazer esse balanceamento para o que você já sabe, certo? Não é porque o edital representa aquilo que você vai seguir fielmente, porque tem que saber o que é que você já fez, certo? Boa. E o conteúdo que falta você estudar de cada disciplina, né? Tem lá contabilidade. Já estudei tudo? Beleza. Diminuo mais ainda a carga horária. Então, você tem que alinhar. Quantos por cento ela representa? Se você já manda bem nessa matéria, se o conteúdo dela é muito grande e o nível, o tamanho desse conteúdo. E agora o ponto principal aqui, acho que o ponto principal, mas o que talvez seja um pulo do gato, é aluno da LS, já tem isso de mão beijada, né? O nível de dificuldade que seus concorrentes possuem nas disciplinas e para cada assunto dessa disciplina. Como é que é isso? Né? No sistema da LS, né, Gustavo, tem a
o gráfico A da média. média e da mediana, né? Para cada Exato. disciplina. É porque, na verdade, o resultado em si, o número não diz muita coisa. Por exemplo, você tirou 80%, você acertou 80% de questões de uma tarefa de licitação e acertou 65% de uma tarefa de PMBOK, lá de TI. Você provavelmente ficou acima da média em TI com 65% e abaixo da média em licitação com 80%. Então, esse tipo de comparação a gente consegue fazer, porque todo aluno que faz aquela tarefa preenche o resultado e a gente tem acesso à média e à mediana de todo mundo que fez aquela tarefa. Né, Gerson? É isso aí. Então aí você vai ter um parâmetro, né? Porque muitas vezes o aluno fica, eu tenho que fazer mais de 80%, mais de 80%. Será? Você tem que fazer mais de 80% em correlação lá em estatística? Será que você tem que fazer mais de 80% em auditoria de nota fiscal eletrônica misturada com TI, com não sei o quê? Será que precisa? Depende. Se os Não. seus concorrentes estiverem fazendo mais de 80%, você precisa. Se eles não tiverem, aí você não precisa, né? Mas aí eu não. Como é que eu faço para saber? Primeiro, os alunos já têm esse mapeamento, né? As bancas, elas costumam colocar ali no. Você pode pegar um desempenho de algum outro aprovado. Eu Exato. divulguei o meu aí no meu Instagram, né, de Santa Catarina, lá, as minhas notas, né? Então você vai ver que em constitucional eu fiquei pouco mais de 50%, porque era peso 1, eu deixei ela um pouco de lado, né? E mais outras eu fiz acima de 90%. Então eu fui mal onde eu podia ir mal, mas fui super bem onde representava mais pontos. Exato. O próximo ponto é o seguinte: melhore seu resumo, mapeando os pontos que você mais erra, sempre de acordo com os pontos mais importantes que a banca costuma cobrar. Falando dessa parte do erro, gente, tem uma frase do Thomas Watson que eu acho muito legal, que é o seguinte: se você quiser ser bem sucedido, duplique a sua taxa de erros. Você tem que errar e você tem que aprender com erro. O bom concurseiro, o cara que passa rápido, não é o cara que erra pouco. É o cara que aprende com erro. Se você não errar uma questão mais de 2 vezes, você vai passar muito rápido. Porque as questões acabam se parecendo muito lá na frente. Entendeu? Então, errou, tem que criar cicatriz. Não tem jeito. Se você aprender com aquela questão que você errou, se você colocar aquela informação no seu resumo e aquilo te ajudar a não errar mais aquela questão, é gol. Beleza? Galera, também é muito importante fazer o quê? Faça um mapeamento do que a banca mais cobra em cada disciplina, certo? Aqui na ALS a gente tem, cada consultor ele coloca na primeira tarefa lá, após edital, você faz Alagoas. O cara coloca lá em português o histórico da banca, né? Tantos por cento disso, interpretação a tantos por cento, de acordo com a banca do seu concurso, né? E delimitado para aquele conteúdo. Então você tem que saber o que é que a banca vai querer te cobrar mais. E a gente já vai falar por quê. Para usar no retíssimo final, certo? Então, faça esse mapeamento. No site de questões também é possível. Você seleciona lá o conteúdo do seu edital, né? E aí ele vai dar um resumo de quantas questões tem, de acordo com os anos que você colocou, com a banca que você escolheu, certo? Com a área que você filtrou lá. Então já é algum parâmetro para você usar ali, para saber mais ou menos o que é que você vai ter que priorizar mais ali nos últimos 15 dias ali, 10 dias, uma semana de prova. Certo? Exatamente. Você não precisa fechar o edital, tá? Apenas não abandone nenhum conteúdo de disciplinas específicas do concurso. Fala aí, Jefferson. Pois é, galera. Por exemplo, legislação tributária. Para a área fiscal, é uma matéria que a galera vai dar uma carga horária muito alta nela. Ela geralmente tem muitas questões, ou o peso é um pouco maior. Para a área de controle, o controle externo é aquela disciplina que a galera também vai dar uma ênfase. Contabilidade pública, AFO, né? Então, dessas disciplinas específicas, você tem que fechar o edital. O mais que você vê lá, beleza. Vai ter pontos que são mais difíceis ou que talvez você não precise dar tanta prioridade. Mas é fundamental que você dê uma passada por tudo, né? Porque às vezes a banca costuma cobrar, como são muitas questões, geralmente dessas disciplinas, o examinador fica muito sem ter para onde correr. E aí ele vai, já fiz desse assunto, e ele vai pegando uma coisa mais longe. Pode não ter muitas, mas vai ter uma ou duas questões ali que fazem a diferença. Certo? Exato. Então, nessas matérias específicas, eu recomendo você fechar o edital ali delas. Agora,
daquela outra, empresarial, penal, uma coisa que vai cair pouco, em estatística, aí não vale a pena, só se você realmente já vinha estudando há bastante tempo, tem uma carga horária maior, aí você dá uma passada ali nos principais pontos e o que der para você ver, assim, que não tem tanta probabilidade, você vê só para se vier uma questão muito simples, você saber pelo menos acertar ou até direcionar um pouco mais o chute, só para dizer, isso aqui tá sem noção. Aí você elimina, fica 2, 3 alternativas ali para você chutar. Boa. Isso aí, poder anular uma questão por absurdo, anular uma opção é ótimo. Então, não é preciso fechar o edital, certo? Agora, saiba bem essa informação, né? Filtre bem o que é que eu estou falando aqui, tá? Para depois você não... todo concurso você... não vou fechar o edital porque precisa. Analise que precisa cair mais e seus desempenhos, seu nível e o tamanho do conteúdo também no edital, beleza? Para fechar o edital do DF foi Aí é complicado. Foi louco. Edital grande. Então, o seu planejamento vai ser de uma forma que você consiga ver os conteúdos restantes e também consiga revisar os conteúdos que já estudou de acordo com as prioridades nas análises, pela análise que a gente fez dos 5 itens indicados. Tá? Vamos falar da retíssima final, Jefferson? Vamos lá. Então, galera, só para fechar ali um pouco mais ali antes do pós-edital, né? Quando a ALS faz um pós-edital, a gente tenta fechar os conteúdos novos dessas matérias específicas, né, que aparecem ali no pós-edital, e revisar ao máximo os demais conteúdos, tá? Já teve uma aluna que perguntou sobre as metas, né? Se você tem que complementar alguma coisa com as metas e tal. Então, vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Mas o objetivo do pós-edital é o quê? O aluno já tem uma boa base, e aí a gente vai só pegar o que é que apareceu de novo e revisar o que já está estudado pelo aluno, beleza? Ô Jefferson, aqui no documento do hoje tu colocou de novo. Agora, mais do que nunca, não discuta com ninguém. Eu tô achando que tem um trauma com isso, cara. Cara, é porque aí na última semana, cara, não tem como. No pós-edital, se for na saia, acabou de sair, beleza. Mas se for na última semana, aí deixem lhe chamar do que quiserem, cara. Deixa abstrair tudo. Não vai ter confusão. Na última semana você até falou, né? O seu nível de estresse tá muito maior, né? Então, dá uma segurada aí. Beleza. Priorize as disciplinas que representam mais pontos na sua prova, de acordo com os assuntos mais cobrados pela banca. Isso aí a gente acabou falando agora há pouco, né? Isso. Porque assim, não dá tempo você revisar tudo, né? Chegou na última semana, não dá tempo você revisar tudo. Você vai ter que revisar o quê? Aquilo que você teve mais dificuldade, aquilo que representa mais ponto, e de acordo com aquilo que a banca cobra mais, né? Então, tem muita gente que fica nessa ânsia de querer, pô, vou dar uma revisada geral. E aí começa, eita, não lembro mais disso, não lembro mais daquilo, já esqueci isso, ai meu Deus do céu, vai cair se eu não vou acertar. Então, pô, tenha calma. Tudo que você fez até agora é para ser usado nesse momento, né? Então, tudo que você já mudou, tudo que você já errou, é agora que você vai... Aquela sensação, gente, que vocês têm na semana da prova, de, meu Deus, eu não sei nada. É muito comum, todo mundo passa por isso, tá? E isso acontece porque a informação está na sua memória de longo prazo, mas ela não está muito bem fixada. E quando ela não está tão bem fixada, você não consegue evocar essa lembrança da memória de longo prazo por recordação, tá? Que seria você apenas explicar o assunto puxando a memória puxando a informação da sua memória. Mas você consegue evocar essa informação por reconhecimento, que é quando você olha uma opção, você lê o enunciado, você já consegue fazer os links necessários para anular algumas alternativas ou chegar à alternativa certa. Só que se você tentar buscar sozinho a informação na sua memória de longo prazo, você não vai conseguir. Então a impressão que você tem é que você não sabe. E aí bate o desespero, ainda mais porque a sua ansiedade está lá no alto, na semana antes da prova. Beleza? Exato. Então, galera, nessa reta final, matéria que representa mais pontos. Assuntos dentro dessas matérias que representam mais pontos. E assuntos dentro dessas matérias que representam mais pontos que eu tenho dificuldade. Então, você vai fazendo essa peneira. Isso você fez um pouco antes. Como assim? Mapeou seu resumo, fez uma questão, colocou lá no seu resumo, errou, destacou. Na lei seca, os artigos mais cobrados, você já mapeou, já sublinhou as palavras-chave. Então, agora, como o Gustavo falou, agora é a hora de você trazer tudo aquilo que você não conseguiu trazer para a sua memória de médio e longo prazo. Esse é o momento que você vai estudar. Porque você quer chegar
revisar aquilo na última semana, jogar no domingo na prova e na segunda você já pode esquecer. Entendeu? Boa. Se você não decorou ou não aprendeu, estudando 1 ano, 2 anos, pós-edital, cara, não vai ser na última semana que você vai conseguir abandonar elas. Aí você tem que estudar esses pontos, né? Só que, como o tempo é o maior limitante aí do concurseiro, o maior ativo aí nessa reta final, principalmente, tem que ser de acordo com o que cai mais e você tem mais dificuldade. É isso aí. Bom, você colocou aqui, diminua o ritmo nessa reta final gradativamente. Isso é Cara, polêmico. eu coloquei isso aí porque da quinta para sexta para o sábado ali, né? Dá uma diminuída para tentar chegar na prova mais cansado, né? Mas como é que eu costumava fazer? Nos últimos 15 dias, eu separava o que é que eu precisava ver desses pontos que eu fui mapeando, né? Pô, isso aqui eu não peguei bem ainda, vou ter que ver. Eu não posso ir para a prova sem ver isso aqui novamente, dentro desses pontos que eu selecionei. E aí, passava uma semana, sobravam mais alguns pontos. Como eu já tinha feito esse mapeamento, não era mais tanta coisa assim, né? Porque aí é que tá, você tem que se conhecer também, saber o que é que falta. Se faltar muita coisa, cara, aí realmente você não vai conseguir reduzir, né? Porque você vai estar... tem muita coisa que você vai ficar ansioso. Agora, como eu já fazia esse mapeamento, na última semana eu conseguia... segunda eu vou matar isso aqui, terça eu mato isso aqui, quarta isso aqui, e eu deixava um pouco menos na quinta e sexta. E no sábado era o que não aprendi da segunda a sexta, que eu ainda não fixou, aí ia para o sábado. Entendeu? Por isso que eu coloquei reduzir assim, mas a redução estava planejada. Porque eu separava dia a dia da última semana o que é que eu ia fazer. Beleza. Geralmente eu gosto de instruir meus alunos a estudar até as 8 da noite no dia anterior à prova. Vocês quase nunca obedecem, né? Impressionante isso. Mas eu não posso reclamar, porque eu também não sei se eu obedeci na minha época. Mas o ideal é parar ali às 8, tá? E já começar a desligar para dormir. Senão tu vai estudar até às 10 e aí tu vai deitar na cama para dormir e vai ficar lembrando que você acabou de estudar, não vai conseguir baixar a bola para dormir. Isso aí na véspera, né? Não, só na véspera, no dia anterior, tá? Então, o ideal é parar ali por volta de umas 8 da noite, já começar a desligar para dormir, para conseguir dormir e fazer a prova no dia seguinte numa boa, descansado. Nas vezes que eu consegui fazer isso foi quando eu tive o melhor rendimento, cara. Impressionante. Porque geralmente a gente chega assim e consegue fazer isso quando deu tempo de revisar tudo pra caramba, tu tá seguro, né? Tem isso também. O problema é quando tu chega aos trancos e barrancos na prova e tu sabe que tu não sabe um monte de coisa, mas 8 da noite tu tem que parar, senão tu vai estafar. Aí é difícil, meu amigo. Mas o pior é que você de 8 da noite até 11 da noite, você não vai pegar em 3 horas que você não pegou. Exatamente. Aí vai falar pro concurseiro, né? Isso que é importante você ter em mente. Você vai fazer um trade burro, que você vai trocar o seu descanso por um pouquinho de informação, que provavelmente não vai ser uma questão na prova, só que você vai comprometer o teu raciocínio em todas as outras questões e vai acabar errando coisa que você sabia, porque você vai estar desatento, vai estar cansado. Então, realmente, não vale a pena. Por isso que tem que se planejar nessa retíssima final, o que é que você vai fazer e sempre pegar 15 dias antes, vou fazer assim. Uma semana antes, faltou isso, vou fazer assado. E aí, cara, isso aí. passei a fazer isso, o rendimento melhorou muito. É isso aí. Teve uma coisa que a gente pulou, que você acabamos não colocando aqui, e eu queria fazer um adendo, Jefferson, porque hoje em dia é muito comum, e eu já vi, aconteceu comigo algumas vezes, com alguns alunos meus, e eu queria passar essa informação para vocês. Beleza. Se vocês tomam algum tipo de psicotrópico, psicoativo, né, algum remédio para dormir, remédio para ansiedade, pelo amor de Deus, não vai inventar no pós-edital, esse remédio está fazendo eu ganhar peso, eu vou trocar o remédio, eu vou parar o remédio. Não, não é o momento de mexer em medicação que você toma para dormir, para ansiedade, porque não pode ter erro, tá? E nem tomar o que também não toma, né? Obviamente não, né? Então, assim, já aconteceu do aluno, sei lá, querer trocar a medicação porque estava com falta de libido, porque estava ganhando peso, e aí destabilizou, foi horrível para o rendimento do aluno no pós-edital, beleza? Mandaram aqui algumas perguntas, né? Inclusive uma que você já separou no texto para a gente aqui. Ir ou não no aulão? Então, galera, recebemos algumas perguntas durante a semana, né? E essa primeira é aqui. Ir ou não no aulão de véspera, né? Eu já fui em aulão de véspera. Você tem que chegar cedo ali, começa geralmente 8 horas, então você tem que acordar ali 6h30, 7 horas para chegar lá no seu local.
E aí, dificilmente cumprem o horário correto. De 8 às 9 é direito e tal, português e tal. Cara, sempre o professor atrasa, um fala mais que o outro. Quando eu saí do aulão, já eram mais de 8 horas da noite. Então, quando eu fui dormir, aí eu ainda queria dar uma revisada, porque o aluno falou muita coisa e não falou os pontos que eu ainda precisava rever. E aí eu fui rever quando eu cheguei. E aí a ansiedade vai lá para cima, você tá cansadíssimo. Então, pô, não vale a pena ir para um aulão nessa situação, né? Como é que eu preferia fazer, né? Tem aluno que já foi para aulão e já passou, beleza. Mas o que é que acontece? Quando é que eu recomendo o cara ir para o aulão? Pô, o cara já tá bem, não tem mais... Pô, o sábado era o dia de descanso dele, ele foi para o aulão, só pegou parte da manhã, só daquela matéria ali que ele estava querendo, ou então o aulão foi um horário um pouco mais reduzido, ou então, enfim, ele foi lá porque ele gostaria de ver aquele professor e tal, mas ele era um dia que ele talvez nem fosse estudar. Mas ele descansou bem, chegou no aulão e tal, foi, saiu mais cedo, se demorar, não fica até o fim, não vai ter nada, a dica de ouro lá para você por causa disso, né? Então, pô, tá tranquilo, pô, vou no aulão ali para ver o que é que agrega. Se não estiver gostando, você sai. Mas eu preferiria fazer o quê? No sábado, o que não deu para pegar ali da segunda a sexta, aqui no sábado eu vou dar uma revisada, vou acordar o horário que o corpo pedir, né? Vou sem despertador, acordo tranquilo, me alimento bem, reviso os pontos, né? Pô, vou estudar até tal hora, revisar isso, revisar aquilo, e de acordo com aqueles fatores limitantes que eu coloquei, e aí o seu rendimento vai ser muito melhor, você vai, pô, quer tirar um cochilo? À tarde, beleza. Então você vai ficar, não vai sentir aquela pressão, né? Você vai para o aulão, você vê 200, 300 pessoas lá. Meu amigo, você já fica, pô, só são 50 vagas, 30 vagas, 20 vagas, tem 300 pessoas aqui. Aí fulaninha levanta a mão, professor, isso aqui, aquilo outro. Você diz, poxa, essa menina aqui tá sabendo de tudo, viu? Aí você já fica preocupado. Então, se o cara, logo agora que a ansiedade está cada vez maior, o nível de concorrência está cada vez mais qualificado, então você vai, cara, se você não tiver a cabeça boa, vai ser um prejudicial aí para você. Exatamente. Esse aulão, na minha opinião, não existe uma resposta pronta. Ah, é bom, é ruim. Eu já tive aluno que aproveitou muito o aulão, foi aprovado, inclusive assistindo o aulão, e já tive aluno que o aulão fez muito mal, tá? Primeiro que o aulão costuma ser muito ansiogênico. Tu chega lá, tem concorrente pra caramba, tu olha e fala assim, caraca, só nessa sala tem 500 pessoas, é muita concorrência, não sei o que, já vai chegar lá um pouco mais ansioso, porque tá na véspera da prova, e isso pode mexer com o teu psicológico. Uma outra coisa que é interessante você ter em mente, que quando você vai para o aulão, você está trocando a sua revisão direcionada, que é o que você separou para revisar, que você sabe que você tem dificuldade, ou seja, é uma revisão moldada para você, você está trocando isso por uma revisão mais genérica. Né? Você não vai escolher o que o professor do aulão vai falar. Ele selecionou o assunto, ele vai falar aqueles pontos, pode ser que seja muito legal para você e ele aborde um ponto que você nem pensou que ia cair, que você não viu, mas a chance disso acontecer não é muito grande. Então, o que eu costumo dizer para meus alunos? Pô, eu sei muito bem os assuntos, deu tempo de revisar tudo, eu quero ver se eu pesco alguma coisa, alguma informação nova que eu não atentei. Ótimo, o aulão vai ser uma ótima oportunidade. Agora, tenho muita coisa para revisar, não deu tempo de fechar o conteúdo, não vá para o aulão. Porque você vai para o aulão, você vai ficar olhando para o quadro, para o professor, pensando no que você deixou de fazer por ir no aulão. E aí vai ser uma tragédia. Beleza? Exatamente. E o que é que eu prefiro? Tem os professores que colocam revisão de Cefaz da Alagoas. Aí, pô, você assiste ali na sua casa, até aumentar a velocidade, pega os pontos ali principais, as matérias que você quer ver. Então sai gratuito, sai bem mais um custo-benefício bem melhor. Exato. Vamos lá. Teve outra aqui que foi, vale a pena mudar hábitos? A gente já falou aqui, né, Gustavo, que não compensa você estar ali, talvez... O que é que você poderia mudar? Reduzir um pouco sua carga horária besta, né? Aquela que você perde tempo à toa, né? Numa rede social, ou ficando na série e tal, um lazer ali que não compensa muito, é melhor você descansar um pouco mais. Tá? Então, se for mudar, mude para um hábito um pouco melhor. Exato. Eu abriria uma exceção só a essa regra, que é a seguinte, Jefferson. Tem muito aluno que troca a noite pelo dia. Ele estuda de madrugada e dorme durante o dia. A sua prova não vai ser de madrugada. Se esse for o seu caso, você tem que acostumar o seu corpo para fazer a prova. Então, você tem que começar a acordar no horário que você vai acordar para fazer a prova. Então, nesse caso, aí sim você tem que mudar o hábito. Tá? Já tive vários alunos que tiveram que fazer isso, foram bem-sucedidos. Não deixe para trocar o hábito só na semana da prova.
tá? Começa 2 meses antes, pelo menos 1 mês antes. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Essa aqui até é um pouco mais polêmica, né, Gustavo? É só seguir as metas ou tem que fazer um estudo complementar, né? Então, não gosto de ficar em cima do muro. Para mim, você tem que fazer um estudo complementar. Ah, Jefferson, mas aí eu já pago a consultoria para fazer só o que está nas metas. Galera, a consultoria ela tem um feedback que o consultor vai passar também para o aluno, né? Então você termina ali 4 metas, eu vou te passar um feedback e recomendações justamente naqueles 5 pontos mais cobrados, que você foi mal, de acordo com o seu concorrente que está ali, né? Que a banca pega mais. Então, baseado nisso, vou passar recomendações. Revise isso, refaça aquilo, reestude isso. Então, queira ou não, é por fora da meta, né? Eu vou passar uma recomendação específica para o aluno onde o custo-benefício do tempo dele vai ser muito melhor. Então, é um por fora que vai valer super a pena, né? Exato. Eu queria também fazer uma observação que é o seguinte. Eu já tive muito aluno que foi aprovado só fazendo a meta, tá? Por quê? Tem gente que é muito detalhista estudando. O cara analisa opção por opção na resposta, daí vai ver aquilo na teoria. Esse cara, só com o pós-edital, muitas vezes ele tem capacidade de passar tranquilamente na prova, tá? Agora, cuidado para você não entrar na neura de nem conseguir terminar o pós-edital, mas já está pensando no material extra, tá? Se você fizer o pós-edital muito bem feito, tá? Com perfeccionismo, mas não muito que te atrase, vai dar para fazer uma ótima prova. O Beleza? principal é fazer o pós-edital. Ah, se puder fazer mais, beleza. O consultor vai te orientar ali no que é que você vai ter esse mais tempo. Tem aluno que estuda mais, né? Que se esforça mais, Exatamente. consegue estudar mais, né? O corpo já está acostumado. Então, aí sim, aí entra o dedo ali, consultor-aluno, para ajustar esses pontos. Exato. Jefferson, a Larissa perguntou o seguinte: como funciona o estudo por questões no pós-edital de tópicos que nunca foram estudados? Quando vale a pena fazer? Lari, vale a pena estudar quando você não estiver sacrificando uma parte da matéria que você já estudou. Se você está muito segura no resto, dá para estudar esses tópicos. Tem tempo para estudar? Vamos estudar esses tópicos. Né? Agora, tem que fazer essa análise do que você está trocando, porque o tempo é o fator crítico. Vamos usar ele com sabedoria, tá? Esse estudo por questões é muito bom quando por exemplo, direito civil cai muita lei seca. Então, você não estudou ali determinado ponto, mas é um ponto muito grande. Então, vou fazer uma bateria de questões desse assunto, ver o que a banca cobra mais, pegar os principais artigos e ficar só nele aqui para tentar acertar ali, por mais que eu não tenha estudado, né? Então, é um estudo por questões que vai valer a pena. Agora, se você não estudou nada de TI de determinado assunto, vai fazer um estudo por questões dele, praticamente você não vai absorver nada, porque até vendo a teoria antes, sente dificuldade, imagina você pegando só as questões, né? Muitas e muitas questões, mais complicado. O brabo de estudar por questão, muitas vezes funciona, de você conseguir abordar questões que caem idênticas na prova. Agora, é ruim você não conseguir contextualizar as questões que você vai ver na prova, porque você aprendeu tudo fragmentado por questão, tá? E aí, o último tópico para a gente encerrar, Jefferson, tá dando 1 hora aí, a gente vai ser cortado já. Descansar um pouco antes da prova. Então, até já falei mais aqui, né, sobre tentar dormir mais cedo e no sábado deixar o corpo acordar no horário que ele quiser, né? Você não vai acordar meio-dia, não. Pode ficar tranquilo. Você vai estar ansioso, você vai acordar ali 8 horas no máximo, né? Então, mas sem despertador vai ser uma coisa mais tranquila, tá? Exato. Só bota o despertador para um horário pelo menos 9 horas e tal. Para você não dormir muito, que já havia acontecido com o aluno meu, dormir muito na véspera e não ter sono na noite anterior à prova, tá? Então, só ter esse controle. Beleza? Ótima observação. Jefferson, queria te agradecer pela conversa, agradecer a todo mundo que participou, que assistiu, que compartilhou. Espero que vocês tenham gostado. É um espaço para vocês, tá? Usufruam sempre que possível. Vamos fazer mais lives e foi um prazer receber você aí, Jefferson. É isso, cara. Apesar de você ser vascaíno aqui, mas... Galera, a live acho que vai já cair, né? Mas se tiverem mais alguma dúvida, manda no Instagram, no direct, que aí eu posso até responder, Gustavo, no próprio Stories, tá? A gente faz um videozinho no Stories e responde, beleza? A live vai ficar gravada no IGTV aí do Gustavo, então marca pro seu amigo aí que ainda não viu.